mais uma reunião pública de estudos e passes, onde nesse horário de 19h30 nós estudamos o livro dos médiuns. Na noite de hoje, durante a palestra, nós estudaremos o capítulo 27, Contradições e Mistificações. O estudo vai estar a cargo do nosso companheiro Célio Gomes. E no momento dos passes nós vamos comentar o capítulo 5, item 25, que fala da melancolia, estudo que estará a cargo da nossa companheira Rita de Cássia. Todos nós, quando aqui chegamos, recebemos uma mensagem, nós vamos fazer agora a sua leitura. É uma mensagem ditada pelo espírito Odilon Fernandes, contida no livro Mediunidade e Caminho, de Carlos Bacelli, e ela tem como título Contradição Mediúnica. Então nos diz assim o nosso companheiro espiritual: meditemos com atenção na resposta que os espíritos deram a Allan Kardec sobre o tema ora em estudo. Os espíritos superiores jamais se contradizem. Os médiuns, entretanto, podem adulterar, consciente ou inconscientemente, o pensamento dos espíritos. Os próprios espíritos, quando se servem de intermediários entre si e os homens, podem ter as suas ideias deturpadas. Explicamo-nos melhor. Dependendo da formação doutrinária do médium, ele pode intervir na opinião do espírito sobre determinada questão. É aqui que fica mais caracterizada a participação do médium no intercâmbio espiritual. Essa interferência pode ser positiva ou negativa. Se o médium não concorda com o que o espírito escreve ou fala por seu intermédio, ele irá oferecer-lhe certa resistência. De outras vezes, é o espírito que, emitindo à distância o seu pensamento ao médium, carece servir-se de intermediários espirituais que estejam mais próximos ao medianeiro, consequentemente se sentindo prejudicado no assunto sobre o qual foi questionado ou espontaneamente deseja abordar. É como se pedíssemos a alguém que se fizesse o portador verbal de um recado nosso. Em raras ocasiões, o recado chegará ao seu destino sem que seja prejudicado em seu conteúdo. Em essência, é isto que leva os homens a dizer que determinado espírito se contradisse ao tratar de um mesmo assunto por médiuns diferentes. Precisamos ainda levar em consideração que os espíritos de mediana elevação podem mudar o seu modo de pensar. Por que lhes negarmos este direito? Às vezes acontece também que um certo grupo esteja amadurecido para ouvir certas opiniões e outros não. Embora primem pela verdade, os espíritos esclarecidos procuram aguardar o melhor momento de dizê-la. Questionado por Pilatos sobre o que era a verdade, Jesus preferiu silenciar. Entretanto, ele a revelara aos seus apóstolos, chegando mesmo a instruí-los em segredo. Atentemos ainda para as palavras, diferentes colunas de espíritos. Isto quer dizer que entre nós, os espíritos, existem divergências como as que existem entre os homens. Diversos centros espíritas, embora inscrevam o nome de veneráveis benfeitores em suas fachadas, permanecem sob a influência de espíritos pseudo-sábios. À medida que o grupo mediúnico vinculado a determinado núcleo de atividade espiritual se esclarece, os espíritos que a ele prestam assistência, se não acompanham o seu progresso, vão sendo substituídos por outros mais esclarecidos. A questão que examinamos é complexa. Que os homens não vejam simples contradição, onde o que existe é falta de um conhecimento maior sobre os problemas que cercam o intercâmbio mediúnico. Os espíritos superiores, buscando evitar esses aborrecimentos, quando sentem necessidade de comunicar-se com os homens, valem-se quase sempre exclusivamente dos médiuns com os quais tenham formado uma certa afinidade.
Não que eles sejam propriedade exclusiva de tais médiuns, ou vice-versa, mas porque estabeleceu-se entre eles, ao longo do tempo, uma identidade que, por agora, escapa à nossa capacidade de análise. Odilon Fernandes. Então, embalados por essa página, que certamente vai servir também de subsídio no estudo do Célio, nós vamos fazer a nossa prece para então iniciar propriamente o nosso trabalho. Querido Mestre Jesus, queridos amigos, dirigentes da nossa casa, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nos apresentando ao estudo, ao trabalho, muito gratos, Senhor, por esta oportunidade. Queremos rogar as suas bênçãos, a sua proteção, o envolvimento, Senhor, aos nossos irmãos que na noite de hoje farão uso da palavra. Que tenhamos, Senhor, o nosso coração e a nossa mente abertos ao estudo, à instrução e às boas vibrações que no dia de hoje emanarão sobre nós. Que Deus então possa nos envolver a todos e que possamos assim, Jesus, em teu nome, em nome dos amigos espirituais dirigentes da nossa casa, em nome de Kardec, de Leon Denis, sobretudo em nome de Deus, considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Então, irmãos, como dissemos, na noite de hoje nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, capítulo 27, Contradições e Mistificações. O Célio vai falar para nós dos itens 297 a 303. Nós faremos apenas a leitura do item 297. Contradições. Os adversários do Espiritismo não deixam de censurar que seus adeptos não se encontram de acordo entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que eles se contradizem. Se, dizem eles, o ensino vos é dado pelos espíritos, como se dá que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir este argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos a dizer, primeiramente, que essas contradições, de que algumas pessoas fazem uma grande ostentação, são, em geral, mais aparentes do que reais, que elas se devem, muitas vezes, mais à superfície do que ao fundo das coisas, e que, por conseguinte, carecem de importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Nesse momento, então, nós vamos passar a palavra para o Célio, rogando a Deus que o envolva no seu estudo. Boa noite a todos. A gente tem nesse capítulo do Livro dos Médiuns dois assuntos. O primeiro ele vai tratar das contradições e depois ele vai tratar das mistificações. Ele faz uma análise muito interessante, logo nesse pedacinho, né, nesse item 297, que a nossa amiga leu, que ele fala que para a gente conseguir entender as questões das contradições, que muita gente vai trazer para nós, quando nós falarmos de espiritismo, de médium, falar de espírito, mediunidade, relação nossa com os espíritos e vice-versa, muita gente ela tem toda uma caixa pronta para nos levar a ter que dizer para elas algumas informações. Kardec ele era muito tranquilo, ele dizia o seguinte: quando algumas pessoas chegavam perto dele para questionar, trazendo as suas ideias e querendo saber alguma coisa, ele dizia o seguinte: olha, eu vou te dar o livro dos Espíritos, estuda esse livro, quando você tiver estudado esse livro, você volta para conversar comigo. Ele não costumava falar de doutrina com uma pessoa que não tivesse base nenhuma, porque era muito difícil e ele perdia muito tempo, ele não tinha muito tempo para isso. Quando a pessoa se dedicava a estudar, ele dizia o seguinte, ele conseguia saber que aquela pessoa realmente queria aprender alguma coisa. Então, com aquelas informações básicas, que já são
muitas, ele então conseguia, quando a pessoa voltava, ou fazia o próprio curso na própria sociedade espírita, ou estudava sozinha, depois a pessoa vinha então conversar com ele. Kardec também diz que todas as vezes que uma pessoa que frequentava a sociedade espírita, e ele coloca que na sociedade espírita foi onde ele teve os seus maiores aborrecimentos, isso também é interessante a gente lembrar. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa voltava, estava frequentando a reunião e começava a criar determinadas situações problemáticas com relação ao espiritismo, e dizia que ia embora, se não fosse atendida naquilo que ela pedia, ele sempre dizia que ele fazia uma distinção. Você está aborrecido com as pessoas, ou você está aborrecido com a doutrina? Se a pessoa dizia que estava aborrecido com as pessoas, ele tentava entender e fazer uma harmonização na situação. Quando a pessoa dizia que estava aborrecida com a doutrina, ele dizia para a pessoa estudar de novo, e se a pessoa dissesse que fosse embora por isso, ele nunca ia atrás da pessoa para trazê-la de volta. Pode parecer estranho, né? Poxa, a pessoa saiu do centro, nunca mais voltou, a gente vai se informar. Por que não voltou? Ah, porque não concorda com a doutrina. Então ele dizia, a doutrina é muito consoladora, a doutrina é muito esclarecedora, a doutrina é muito libertadora, e se a pessoa realmente não consegue enxergar isso, não está madura para isso, deixa ela lá, porque senão ela vai trazer problemas. Então, imagina que lidar com tudo isso, como era complexo para ele, e notando que a gente estava falando de uma doutrina que estava surgindo, que muito pouca gente tinha um amadurecimento, não é, daquele ensino. Bom, passamos esses anos todos, estamos aqui com o mesmo capítulo. Uma coisa importante, e eu até admirei muito, porque quando a gente estuda para falar, a gente aprofunda mais, eu vi um monte de coisa boa, muito, muito boa nesse capítulo. E a primeira coisa que ele diz é que a gente precisa estudar profundamente. Então, estudar profundamente não é passar o olho. Né? Estudar profundamente não é, eu estudo hoje, um ponto aqui, um ponto ali, vou saltando tudo, deixo algumas coisas. Não, ele tem que estudar mesmo. Então, para a gente aprender, tem que estudar. O segundo ponto, ele diz que de duas fontes vêm as contradições, dos homens e dos espíritos. Por que ele está dizendo isso? Porque espírito e homem, nós poderíamos dizer que são as mesmas coisas. Não é? Só que um está com corpo físico e o outro está sem. Mas se a gente fosse pegar essencialmente, homem e espírito é a mesma coisa. Só tira o corpo igual. Então, todas essas confusões que a gente faz como homem, a gente também faz como espírito. Não é? Então, todas as nossas, por exemplo, se eu tenho um preconceito sobre alguma coisa, e eu vivi aqui com esse preconceito, se eu desencarno com esse preconceito, eu continuo, porque o preconceito está no espírito. Porque é uma questão moral. Então, está no espírito. Por exemplo, se eu tenho uma ideia fixa sobre uma determinada questão, ou até mesmo um trauma que eu vivenciei sobre determinada questão, eu vou levar isso também comigo, depois que eu desencarnar. Então não muda muito essa questão de homem e espírito, é a mesma coisa. Tudo bem até aí? Então, nós vamos chegar no plano espiritual e achando que os espíritos lá são todos muito bem esclarecidos, todos chegam a consenso, todos negociam muito bem. Não, nós vamos encontrar essa confusão toda que a gente encontra aqui. Então, para que a gente consiga aprender bem isso, a gente tem que pensar muito individualmente. Ou seja, trabalhar muito como indivíduo para lidar com as coisas. Para poder ter argumento para lidar com as coisas. Se a gente não tiver essa argumentação forte, a gente vai se envolvendo também naquilo tudo. E aí ele vem e diz umas coisas assim muito interessantes, que eu vou pegar pontos, quando ele diz o seguinte, que primeiro, os espíritos não são mais do que a humanidade despida do corpo. Acabamos de falar. Então vemos que tirou o corpo, somos todos espíritos iguaizinhos com as mesmas confusões que a gente cria.
Agora, olha o que ele diz, que cabe a nós distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal. E isso que o Espiritismo nos leva. Então ele diz que o Espiritismo tem uma missão, nos levar a distinguir o verdadeiro do falso e o bom do mal. Na época de Kardec era comum, eles faziam muitas evocações, porque tinham um corpo mediúnico muito especializado, até porque vieram para aquela missão que era trazer o Espiritismo à Terra, e Kardec evocava muito. E nas evocações, às vezes, eles faziam várias sessões evocando o mesmo espírito. Em determinado momento, aquele espírito que já vinha sendo evocado por muito tempo, começava a se contradizer. Começava a ter um comportamento que não era adequado ao que se vinha observando até então. E aí, muitas vezes, os médiuns começavam a se questionar se aquele era o mesmo espírito. E aí, então, percebiam que não era, que era outro espírito se dizendo ser aquele. E eles, muitas vezes, perguntavam para os mentores por que a espiritualidade permitia que, em determinado momento, surgisse algum espírito dizendo-se ser o outro e colocando em risco todo um trabalho que se vinha fazendo. Ele dizia o seguinte, o espírito: olha, nós fazemos isso para testar se vocês estão começando a distinguir o que é certo do que é errado e conseguindo perceber, se aprofundar, realmente entender, analisar bem as mensagens que vocês recebem. É essa a nossa finalidade. Eles faziam meio que de propósito, meio não, muito de propósito, né? Para fazer com que aquele grupo não se deixasse levar por aquela situação. Então, por quê? O objetivo é que a gente aprenda com a doutrina a distinguir o certo do que é errado. Depois ele fala, o erro está em terem alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e haverem feito os editores responsáveis dela. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente começa a mediunidade, a gente faz um estágio. Todos nós, quando começamos uma atividade, não temos que passar por um estágio para aprender a fazer bem? Mediunidade é a mesma coisa. Quando a gente começa, e eu me lembro muito da minha época de jovem espírita, que eu vi alguns médiuns que começavam a treinar psicografia e eles davam uns arranjos assim grandes, passavam às vezes a reunião toda de psicografia fazendo só rabisco. Você imagina o que é uma pessoa trabalhar o dia inteiro, né, ir para uma reunião, sentar lá, se tremer toda, quando ela entregar só tem rabisco. Muita gente desistia. E aí o responsável pela reunião dizia, olha, continua, porque assim você está se adaptando, mas a pessoa não. Ela queria seguir assim, eu quero chegar, escrever uma mensagem igual o Chico Xavier escreve. Né? Eu quero chegar e trazer... Não. Existe um momento de adaptação. E esse momento de adaptação, sabe quem é que vem? Espíritos de baixa evolução. Porque nós não somos ainda instrumentos preparados para trazer aquela mensagem. Então, aqueles espíritos que também precisam desse trabalho, vêm. Aí se juntam a gente. Seja a psicofonia, seja a psicografia, normalmente a psicografia. E aí, o que acontece? Nós vamos treinando. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo o que nós lemos aqui no Livro dos Médiuns, criando a simpatia fluídica, a conexão fluídica. Leon Denis fala no Invisível que ele demorou 15 anos para ter a convicção de que ele estava recebendo mensagens de espíritos elevados. 15 anos. Não é brincadeira, não. Ali, e ele ali perseverando, não desistiu, até que um dia aquilo tudo eclodiu e ele conseguiu perceber. Então, Divaldo também disse que escreveu muito, psicografou muito. Aí um dia ele disse, pô, agora já dá para fazer um livro. Aí a Joana de Anjos disse para ele, joga tudo isso fora que será só treinamento. Né? Nada disso vai ser aproveitado. Ó,
todo mundo precisa passar, mas persevera. Então, na hora em que a gente vai, como médium, eu também via muito isso, a gente escutava uma informação. Será que sou eu? Ou será que é o espírito? Porque normalmente a gente escuta a nossa própria voz. Não é? Então a gente fica pensando, será que sou eu? O que eles dizem para a gente? Deixa fluir, você está no centro. Você está amparado. Aquela reunião é para desenvolvimento mediúnico. Passa a mensagem. Os responsáveis pela direção vão entender o processo, vão avaliar e vão começar a conduzir. Então, o que ele diz é que em determinado momento, o que acontece com o médium? Algumas vezes, por ele não se deixar levar por uma instrução, porque precisa ser instruído, precisa estudar, precisa treinar, ele começa a ter alguns hábitos indesejáveis como médium. Por isso que ele fala que é o homem e o espírito. Aí o que acontece? Ele ouve uma coisa que ele não concorda, aí ele começa a colocar a sua própria opinião. E isso, muitas vezes, começa a distorcer aquilo. Então, se ele tivesse feito um trabalho de ser realmente formado como médium, ele ia aprendendo. A gente começa a aprender a distinguir as vibrações que chegam. Por exemplo, a gente sabe quando a gente tem uma dor de cabeça física, quando a gente tem uma dor de cabeça que promana de uma vibração espiritual que chega. A gente percebe a diferença. A gente percebe, por exemplo, quando a gente está fazendo aqui um trabalho desse, que a gente pensa que aqui não tem trabalho mediúnico, né? E que a gente está aqui, daqui a pouco a nossa cabeça parece um motor acelerado. Aquilo trabalha tão rápido, as ideias fluem tão rápido. Comigo acontece muitas vezes isso. Eu estou aqui, eu sinto que... Aí eu vou, quando eu viro ali no extra, eu caio. Já começa a ficar com a minha vibração particular, individual, né? Diminui o tônus. Aí eu percebo direitinho. Às vezes, várias vezes acontece, de eu sair daqui, vou caminhando, daqui a pouco eu sinto assim, ó, um desligar. Sabe, como se tivesse puxado alguma coisa. Aí eu fico assim, ó, sabe, eu volto porque terminou o trabalho. Né? Aquilo já se estabeleceu. E isso é uma coisa que você só aprende treinando, fazendo. E aí, quando a gente interfere demais, complica, porque, como ele diz, olha só, os espíritos realmente superiores, que está aqui escrito na leitura aqui anterior, jamais se contradizem. E a linguagem de que usam é sempre a mesma com as mesmas pessoas. Por quê? Na época de Kardec, vocês imaginam, Kardec muito combatido, né? As pessoas faziam o seguinte, ó, vou fazer uma reunião aqui para falar desse assunto, e vou fazer outra aqui, e eu quero que seja igual. Tem que ser igual. O que Kardec explica? Olha, primeiro você tem a capacidade do médium, já é um problema. Segundo, você tem toda uma estrutura de público. Ora, você não pode falar para um público com uma cultura menor da mesma maneira que você vai falar com um público com uma cultura muito grande. Claro que a ideia, ela vai ser a mesma, mas adaptada àquele público. Outros momentos também, a gente não pode falar sobre determinados assuntos quando as pessoas são extremamente preconceituosas. A gente tem as culturas no mundo. Então você não pode falar, porque você cria muito problema. Kardec dá um exemplo aqui, e ele também fala isso na Revista Espírita, que quando os espíritos trabalharam na França, eles chegaram na França, porque era naquele momento o país mais de cabeça mais aberta, de mente aberta, menos preso a uma série de coisas, eles chegaram e falaram de reencarnação sem nenhum problema. Agora, quando eles foram falar isso lá em Londres, vocês vejam que até hoje o povo londrino, né, com toda a cultura que tem, eles se amarram em ver um casamento real. De ir ver aquela carruagem, aquilo está na cultura deles. Aí na época, imagina isso lá em 1800, Kardec dizia o seguinte, olha, quem nasceu na nobreza, no sangue azul, pode reencarnar
mais tarde como empregado. Quem foi senhor de escravo pode nascer na próxima existência como escravo. Isso era abominável. Não aceitar, o orgulho não conseguia aceitar. Então eles preferiram não falar em determinadas culturas sobre esse assunto. Mas, por quê? Porque senão a doutrina ia ser dizimada antes de nascer. Porque não haveria como manter. Então, agora, os espíritos superiores, eles vão falar igual, claro, adaptando-se à necessidade de cada um. Eles falam aqui, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Quem faz atendimento fraterno, que é outro trabalho mediúnico importante, sabe disso. Às vezes a gente vai sentar para um atendimento fraterno e uma pessoa vem falar do seu problema. E a gente identifica claramente que o problema dela se chama orgulho. Que ela é orgulhosa pra caramba. E normalmente a gente identifica isso quando a pessoa diz assim, não, porque o fulano fez isso comigo, porque o fulano fez isso comigo, porque o fulano fez isso comigo, porque eu não mereço isso, poxa, eu não preciso passar por isso. Ela nunca nada. Ela não tem nenhuma participação. Né? Aí você olha e diz o quê? Você pode dizer para a pessoa, olha só, você é orgulhosa pra caramba, você é orgulhoso pra caramba, você não, a pessoa vai embora, não volta nunca mais. Então a gente tem o quê? Pensa bem, perdoa, não é? Essas coisas são para testar a gente. Tem que amaciar a situação. Porque a pessoa não vai entender. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, a gente não pode atacar bruscamente o preconceito. Não significa que a gente não vai atacar. Mas olha, ele diz, bruscamente. A gente tem que ir fazendo um planejamento. E falando, até conseguir fazer com que as pessoas entendam. É para os trazer pouco a pouco a verdade. Devagarzinho a gente vai conseguindo fazer a pessoa entender. Porque, gente, são histórias, às vezes milenares, de preconceito. A pessoa não vai conseguir. E é melhor que ela fique aqui reclamando, mas fique aqui, do que ela nunca mais vir. Né? Vamos tentar. Claro, sempre, gente, sempre com aquela visão de Kardec. A doutrina é ótima. Se a pessoa começar, como eu já passei por experiência, a gente quer, aqui mesmo, gente, aqui, já passei por experiências incríveis aqui, falando, né? Uma vez eu era muito jovem, e falando aqui, uma vez eu comecei a falar aqui no centro, e chegaram duas moças, muito, assim, soltas, né? Aí quando eu sentei, eu escutei, gente, uma falar assim para a outra, lindo ele, né? Eu olhei para o lado, olhei para o outro. Bom, e eu falando na palestra, e ela me jogava beijo, piscava o olho. E eu fazendo a palestra. O que eu vou fazer? É uma prova. Eu tenho que passar por isso. Né? Tá ali. Outras vezes você está falando e a pessoa estava assim para você, ó. Fazia assim. Cotovelo no outro. E você está ali. Quando a gente coloca essa vibração aqui, né, é para ajudar mesmo, é uma corrente fluídica importante. Agora, e a gente não está, eu estou aqui, você está olhando e você vê. Complicado. Então a gente precisa estar muito firme, porque não é pedida, nós não somos firmes, eu não sou firme pessoalmente, mas a casa ajuda. Mas que a gente fica impactado, fica. Né? Não é uma coisa fácil. Aí ele diz aqui, ó, não se deve tomar como contradição o que muitas vezes não é senão parte da elaboração da verdade. Então a gente está elaborando uma verdade. Né? A gente está criando uma verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus. Desempenham-na dentro das condições que julgam convenientes ao bem dos que lhes recebem as comunicações. Então, por isso que a gente fala, é bom eu ficar pipocando, vou numa casa, vou na outra, vou na outra, vou na outra, vou... Não, escolhe. Por quê?
eu venho aqui na segunda-feira, no sábado, enfim. O que a espiritualidade faz? Ela começa a nos conhecer. E ela começa, então, a preparar os recursos para cuidar de nós. Recursos são esses, fluídicos. Então ela sabe, aquele companheiro virá nas reuniões, segunda-feira, então eles começam a trabalhar na espiritualidade, organizando para quê? Enquanto nós estamos ouvindo uma palestra, eles estão trabalhando a nossa mente, aplicando passes, ativando a nossa atenção para determinados pontos do estudo que são importantes para que a gente mude pensamento. Às vezes você diz, quantas pessoas vêm aqui e dizem assim, o Senhor falou para mim. Não, isso tudo é organizado. A espiritualidade organiza. E podem ter certeza que às vezes a pessoa até ouviu o que eu não disse. Mas a espiritualidade organiza para que a pessoa possa ser beneficiada. Aí se eu costumo vir e mantenho a frequência, cada vez eu vou sendo mais cuidado, vou sendo cada vez mais tratado, vou sendo cada vez mais melhorando o meu quadro vibracional, até que eu consiga um equilíbrio. Agora você imagina, eu venho hoje, aí só venho daqui a 25 dias, daqui a pouco eu não quero mais vir aqui, eu vou na outra para ver como é que é a reunião lá. Já contei para vocês isso, vou recontar. Uma vez eu fui ajudar um amigo meu que tinha um bar no Meia a limpar a cozinha dele. Quem trabalha em bar sabe que baratinha adora a cozinha de bar, né? Então, aquelas baratinhas miudinhas que você pode fazer dedetivo, daqui a pouco está cheio de novo, é uma coisa impressionante. Então ele me pediu ajuda, eu fui lá, tirar todos aqueles bicos de fogão e tudo, mas no salão continuava se servindo comida, cerveja, e tinha uma moça com um grupo bebendo desde mais ou menos umas 9 horas da manhã. Quando chegou 15 para as 2, ela disse assim, gente, eu tenho que ir embora que eu tenho que ir para a reunião do Leon Denis. Assim, aí vocês pensam assim, todo mundo que vem aqui sabe, vai vir para cá, né? Não, a pessoa ainda não tem a noção. E ela veio para a reunião. Porque ela ainda assim, vou lá tomar o meu passe, né? Mas quando essa pessoa vem, aí vocês veem, nós temos tudo. A gente vê, não se dá conta de que a gente tem tudo. E aí a pessoa vai ser tratada nas possibilidades que a espiritualidade pode. Muitas vezes até tem que ser blindada a sua vibração. Não é? Não significa, gente, que essa pessoa seja melhor ou pior do que a gente porque bebeu cerveja, não. Não é isso. É porque o organismo exala um fluido que é um fluido que não tem uma qualidade, né? Como a gente, nossos próprios pensamentos, às vezes, são até mais deletérios. Mas eu quero só para entender que a gente tem que perceber. Então, mantenha a constância. Vai criando um vínculo. De preferência no mesmo dia, no mesmo horário. A espiritualidade vai saber, ele estará lá, ela estará lá. Vamos começar a criar. Começa a aproximar de nós espíritos que trabalharão conosco. Então vamos lá, vamos fazer o curso de médios. Eu venho num dia, passo 4 sem vir, como é que vai fazer a conexão? Se eu não tenho frequência. Você não vai fazer nunca. Então a gente pode até ter mediunidade, mas a gente não faz dela um bom uso, um uso com qualidade. A gente faz dela como a gente vai. Eu tenho um dom artístico, mas eu não sou disciplinado, né, para treinar o meu dom artístico, eu vou sempre ser um artista medíocre. Porque eu não desenvolvi o meu dom. Tá certo? Até aí? Tudo bem? Então vamos ver mais aqui o que ele fala. Para se discernir do erro à verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo como para estudar todas as coisas. Então recebemos uma informação. Imagina se a gente vem aqui, recebe uma informação e não tem menor noção de nada. Era o que o Kardec não fazia.
A pessoa pediu, eu quero uma mensagem de mediúnica. Ele diz, estuda o livro dos Espíritos primeiro. Sabe por quê? Se você vir aqui e pedir uma mensagem de um Espírito, você não sabe nem o que é aquilo, aquilo não tem valor. Não tem valor nenhum. A gente vai olhar em uma página que alguém, a pessoa diz assim, qualquer um podia ter escrito isso. Não é? Ela não percebe. Não dá valor àquilo. Então ele diz, estuda primeiro, frequenta as reuniões, as palestras. Outra coisa importante, por que a casa espírita tem que ter o estudo? O pessoal fala assim, aquela casa espírita é muito fraca, ela só estuda. Né? Negócio não tem nada, a gente não vê ninguém tremer, a gente não vê ninguém... Porque a mediunidade, como a gente falou, ela tem... o espiritismo é muito claro, ele diz assim, olha, mediunidade, ela tem os transes, você pode ter uma mediunidade inconsciente, uma mediunidade semiconsciente, uma mediunidade consciente. A melhor de todas é a consciente. E a pessoa às vezes pensa, não, que a melhor de todas é a inconsciente, né? Que ela não participa de nada. Mas o espírito, não. Vocês imaginam um médium que tenha um aprofundamento de transe mediúnico inconsciente? Quanta bobagem pode fazer? Se ele não tem filtro. Aí o que a doutrina espírita faz? Olha, aprende o livro dos Espíritos, que vai ter uma parte lá moral importante, para a gente começar a colocar os limites onde a gente não está muito bem. Depois que a gente passa disso, tem o Evangelho para apoiar a gente. Depois ele diz, agora vamos trabalhar mediunicamente com uma coisa que está aqui nesse livro, nesse capítulo, que é impressionante, é maravilhosa para a gente. Daqui a pouco a gente vai chegar nela. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente precisa gostar de estudar. Outra coisa também, é obrigatório ser médium? Não tem gente que diz assim, você sofre e vai sofrer a vida inteira porque você não quer trabalhar mediunicamente. Não já ouviram isso? Mas a doutrina espírita não fala isso. Ela fala assim, se você deseja ser médium, o faça com consciência. Se não quer, não procure se envolver com isso. Então não é algo imposto. É algo que a gente consiga entender. Tem pessoas que dizem assim, eu não quero ser médium porque eu tenho medo dos espíritos. Qualquer medo não se vence entendendo a causa do medo. Então, se eu entender o que é espírito, como ele se comunica, como é que eu me predisponho a trabalhar com ele, eu vou perder o medo, porque eu vou estar esclarecido. Agora, eu tenho medo, mas eu também não quero perder esse medo. Eu quero continuar com esse medo. Aí a gente fala, você tem medo ou você não quer ter compromisso? Eu não quero ter compromisso. Sem compromisso não se pode ser médium. Porque você tem que ter uma disciplina, um horário, né? Se dispor a fazer, se organizar para conseguir servir. Se não tem, não adianta. E não vai ser por isso que a pessoa vai sofrer a vida inteira, não. Porque, gente, tudo isso, olha o que os Espíritos falam. Qualquer ideia que nos aprisiona à vontade não provém de um bom espírito. Então, a partir do momento que a gente é pressionado, porque dizem pra gente que se a gente não for médio a gente vai sofrer, a gente está caçando o nosso livre-arbítrio. E isso não pode provir de uma fonte boa. Agora, quando a pessoa se predispõe a, poxa, eu quero ajudar porque a mediunidade me propicia ajudar meus semelhantes, é uma oportunidade a mais para que eu possa servir ao bem, aí sim, vai fazer com carinho, vai fazer com cuidado. Ele diz aqui, então, que a gente precisa ter esse tempo. Então, eu recebo uma mensagem, lá, ainda trabalhando, né, o meu processo de aprendizado. Tenho que ter tempo para aprofundar. Tenho que confiar nas pessoas que estão me orientando. Essas pessoas que me orientam podem ter falhas? Muitas, são iguais a mim. Não é? Mas a gente vai... Se a gente também já começou a estudar, a gente pode levar todos juntos a um consenso. Agora, precisa que a gente se coloque sempre com respeito. Eu até posso identificar que aquela pessoa que organiza o grupo não está bem.
Às vezes você percebe até que você já até avançou mais no conhecimento do que ela. Mas ela está ali porque alguém a colocou ali. Tem que ser respeitada. Porque o respeito é algo que deve ser primordial em qualquer relação humana. Não é? Então a gente precisa disso. E tentar, com argumentos respeitosos, mostrar que pode ser que exista um equívoco. Pode ser que tenha uma outra forma de ver aquele assunto. Aí eu vou fazer o quê? Eu posso trazer fonte, eu posso pegar livro. Aí vocês podem dizer, mas a pessoa não quer ouvir porque ela se acha dona da verdade. Como diz ontem falaram, como disse o Divaldo Franco, todo mundo morre, né? Um dia o companheiro também vai ter que deixar aquilo ali. Mas a gente continua perseverando. Por quê? Eu preciso pensar no que a gente quer para nós, como médiuns. O que eu estou fazendo com isso que Deus me propiciou ter? A responsabilidade é dele, ele não quer ouvir, não quer saber. Eu vou continuar respeitando e seguindo o meu caminho. Agora, tudo tem limite. Não é? Ficou insustentável. O que a gente aprende em conflito? Quando um conflito é insustentável, a gente tem que se afastar. Agora, não vou me afastar para ficar dentro de casa dizendo que a doutrina espírita é ruim. Eu vou me afastar para procurar um lugar que me propicie continuar meu trabalho. E, de preferência, sem comentar nada, porque lembra que a gente aprende também? Não adianta falar de ninguém se não for para ajudar. Se eu vou continuar falando apenas para minar aquelas pessoas, difícil. É uma das coisas que muito me entristeceu uma vez, foi quando eu fui... teve uma época aqui no centro, né, Cidinha, todos nós estamos mais antigos, havia assim um movimento de muita necessidade, e tudo faz parte da história da casa mesmo, né, das pessoas irem até o altivo no final da reunião, apertarem a mão dele, ficarem ali juntinho, né? Existia. O centro também ainda era um pouco menor, depois foi crescendo muito, mas existiam pessoas que a gente observava, principalmente algumas senhoras, muito tratadas com muito carinho pelo altivo. Aquelas pessoas que tivessem uma fila enorme aqui, e às vezes as pessoas não entendiam muito isso, o altivo dava uma olhada, fazia assim com a mão, pedia para ela vir, e as pessoas se aborreciam às vezes, né? Porque a gente é complicado mesmo. Então ele dava aquele abracinho, a pessoa ia embora. E uma dessas pessoas que eu vi muitos anos aqui no centro ser muito cuidada, numa ocasião eu estava num consultório médico, e essa pessoa estava lá, quando eu cheguei, ela disse, eu falei, e aí, como é que está? Tudo bem? Está indo lá no centro? Nunca mais. E eu disse assim, não foi mais não, porque mudou? Não vou mais lá não. Altivo me decepcionou. Aí começa. Né? E a gente ouve aquilo, e se a gente não está, aí vem, se a gente não está preparado para entender que processo é esse, a gente embarca. E vai minando tudo. Né? E a gente percebe. E o que a gente fazia? Então, ouvia, não é dizer que aquilo ia passar, que ela tivesse cuidado. Às vezes era até uma senilidade mesmo, a pessoa já estava senil, já estava confundindo tudo. Então mas era preciso orar muito, porque todo mundo pensa que estar numa posição como essa é uma posição cômoda, uma coisa agradabilíssima o tempo todo. Não, é muito penosa. Porque as pessoas têm um nível de exigência enorme. Né? Então, a gente não consegue dar conta. Então, quando ele fala aqui sobre esse estudo aprofundado, eu sou um aprendiz, sempre. Coloca-se ao dispor de quem está me orientando. E vamos trabalhando. Lembra sempre do nosso Leon Denis. 15 anos. Para ele conseguir dizer, agora, tá bom. Pessoas que não têm tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado. E que aceitam, sem exame, o que se lhes ensina.
não haverá para elas inconveniente em esposar erros. Olha o que ele diz. Agora vem o que eu considerei maravilhoso. Eu vou reler o que ele diz. Pessoas há que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros, que pratiquem o bem e não façam o mal. É o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que só Deus há para o universo. Então eu não tenho tempo para me aprofundar, eu não tenho aptidão, sou uma pessoa que não consegui minha evolução cultural, né? Não fui muitas vezes alfabetizada. Qual é a regra? Praticar o bem e não fazer o mal. Então, se aquele lugar que eu estou prima por fazer o bem, prima por não praticar o mal, continua. Agora, não começou a enxergar que isso não está acontecendo, epa, vamos, não é, repensar. Outra coisa, a diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde elas procedem. Olha só que coisa interessante. Aliás, os espíritos, olha que cuidado a gente tem que ter. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer por que não podem os outros fazê-lo. Lembra? Só o Espírito Santo pode falar. A gente vê isso no movimento evangélico, né? Aí a gente pergunta, por que só eles? Aí não tem resposta. Não tem. Depois vem para lá. Outra coisa também. Muitas vezes você vê o Espírito Santo falando em vários médios ao mesmo tempo. Quantos Espíritos Santos existem? Não é? Então é outra questão para se perguntar. A pretensão que manifestam é a negação. Olha que bonito isso. A pretensão que manifestam de somente um espírito se comunicar é a negação do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Olha o que Kardec considerou como sendo o mais bonito no espiritismo, o mais consolador no espiritismo. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão, perdidos. Você já imagina que maravilha que aquelas pessoas, né, que tiveram a oportunidade de terem uma comunicação com um ente querido que desencarnou? Seja isso por visão, seja isso por um processo mediúnico, né? Isso aqui é bonito. Então, eles estão dizendo, quando se nega isso, você está dizendo o seguinte, Deus privilegia. Aí já cria logo uma forma de entendimento de Deus distorcida. Por que Deus só privilegia uns e não privilegia e nega outros? Que Deus é esse? Então, já acabou. E outra coisa, a mediunidade existe em todos os pontos do universo, né? Em todos os, vamos falar só em termos de terra, em todos os lugares da terra, a mediunidade existe porque ela é algo natural, algo que está no nosso organismo. Então, não independe de ser espírita, né? Agora, o espírita faz o quê? Usa melhor porque conhece o mecanismo. Mas a gente vê que, se você for pegar a história do catolicismo, de Alá, não é? Do muçulmano, de todos, você vai encontrar ali o processo mediúnico efetivo. Outra coisa também, quando ele fala das contradições, que a gente já falou, que os espíritos também variam, porque, como a gente falou, são a alma dos homens, cada um sabe um pouco mais ou um pouco menos. E podem ficar, e alguns são muito sérios, que são os pseudo-sábios. Aqueles que tudo querem saber
e sabem um pouco de cada coisa, ou inventam quando necessário, porque não conseguem dizer, não sei, né? Não conheço. Então eles querem tudo saber. Ele diz aqui, não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos, esclarecidas acerca de outros, pessoas que têm mais juízo do que instrução, e outras que têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que alguns espíritos têm prazer em conservar os homens na ignorância? Olha aí que coisa, Kardec coloca isso. Tem espíritos que se comprazem em colocar-nos na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas. Então tem espíritos, né, que percebem a fragilidade das pessoas, percebem que a pessoa tem uma característica muito natural de ser levada. Agora mesmo eu vinha para cá, um amigo falou para mim, olha, minha chefe pediu para eu comprar 4 velas, uma de cada cor, comprou umas ervas, e aí quando eu cheguei, entreguei o pacote para ela, aí ela perguntou para mim, está pensando o que de mim? Ele disse, não estou pensando nada, cada um com o seu cada um, né? Ela falou assim, porque eu preciso muito que a cigana resolva a minha vida. A gente, na doutrina espírita, sabe, os espíritos nos ajudam. Como? Resolvem a nossa vida? Não, eles nos orientam. Né? Nos fazem refletir, nos dão direcionamentos importantes, mas a decisão, quantas vezes a gente fala, como é que eu fiz isso? Né? Poxa, eu conheço tanto, não fez. Os espíritos permitem, tem que aprender. Não é? E a gente faz. Agora, nunca, outra coisa importante, nunca nos abandonam. Os espíritos amigos nunca nos abandonam. Porque o bom sempre quer ajudar o que está inferior. E até a doutrina espírita fala que acima da gente tem um monte de espíritos que nos ajudam, e abaixo de nós tem vários espíritos que nós ajudamos. É um ciclo de ajuda, o tempo inteiro isso. Então é uma alegria para o espírito. Agora, não podem fazer pela gente, não podem fazer por nós. Outra coisa importante aqui também, que nós temos ali, eu vou ter que dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo, para a gente entrar no último tema, quando fala das mistificações, mas leiam esse título, leiam esse capítulo, é muito bacana mesmo, muito bom. Quando ele fala aqui para a gente que algumas coisas que nós pedimos ao Espiritismo, que é exatamente o que a gente não pode pedir, quando ele vai falar em mistificação. Só para eu terminar aqui, ele diz assim, nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. O diamante sem mácula é o que mais tem valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Então eu não vou julgar um espírito, olha só, pela pureza dos seus ensinos. Não é muitas vezes a gente vê a pessoa que julga um espírito com a forma que ele se apresenta. Não é? Com gestual, até mesmo com a forma oral que ele fala, que pode ser uma forma muito rebuscada, mas que é vazia de conhecimento, vazia de sentido, vazia de bondade. Então, é o que ele está dizendo, a gente precisa julgar os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Como uma pessoa também. A gente vai julgar um ser humano assim. A unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado o mal. Então, se a gente está na casa espírita, fazendo bem, trabalhando pelo bem, não se importa com que as pessoas estão falando da gente, vamos seguir, não tem que ter consciência disso. Notai, ademais, que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos, e tem que vos unir numa ideia comum, o amor a Deus e a prática do bem. Então, olha só, se a gente não conseguir entender Deus, a gente vai complicar muito. Qualquer que seja, conseguintemente, um modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só,
E só tem um meio de alcançar essa progressão: fazer o bem. Continua falando. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração. Olha, não está dizendo que é a doutrina espírita, que é o cristianismo, não. Se eu estou lá fazendo o bem, me propiciam fazer o bem, essa é a melhor. Né? Aí eu vou terminar aqui. Quando ele diz aqui, nas mistificações agora, olha, ele diz, ser enganado é desagradável. Ainda mais o é se for mistificado. Porque a pessoa tem consciência de que está mistificando. Então ele diz aqui, olha, ele diz aqui, ó, o espiritismo tem por fim o melhoramento moral da humanidade. Os espíritos os vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não nas honras e nas riquezas. Nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. O que ele quer dizer com isso? Que nós só vamos ser mistificados quando nós formos buscar no espiritismo ou nos espíritos, porque no espiritismo não deveria ter essa volta, mas nos espíritos, aquilo que não é para se buscar. Então ele está dizendo o seguinte: se eu vou lá buscar riqueza, eu vou ser mistificado. Se eu for lá buscar honra, também. Se eu for lá buscar paixões mesquinhas, eu vou também. Sabe por quê? Os espíritos que estão lá estão de acordo exatamente com isso que eu estou buscando. Então o que ele está dizendo aqui, o que a gente tem que buscar no espiritismo, e ele fala aqui com muita clareza, é que a gente deve buscar, sinceramente, um aprendizado para nos tornarmos pessoas melhores. Aprender a amar a Deus e fazer o bem. Se eu for buscar isso, em qualquer lugar que eu for, eu nunca vou passar pela mistificação. Agora, se eu for lá, me arrumo um trabalho, me arrumo um emprego, né? Eu posso até pedir, claro, aos espíritos, estou desempregado, né? Está difícil. Me mostra um meio que eu consiga atingir esse objetivo. Me esclarece onde eu posso estar errando, não é? Então eu vou pedir. Agora, quando eu chego lá, é o seguinte: olha, eu vou te dar isso, você me dá um emprego. Aí já esqueceu que os espíritos não precisam de nada material. Já vou começar a criar problema para a minha vida. Né? Eu vou lá, vou pedir dinheiro. Eu quero dinheiro. Beleza. Os espíritos lá vão dizer: tá bom, faz isso, faz aquilo, que a gente vai te dar dinheiro. E a pessoa, muitas vezes, faz. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: não é isso que o espiritismo se propõe. O espiritismo se propõe a nos ensinar a amar a Deus e nos tornarmos melhores. E diz isso, o espiritismo não quer ninguém perfeito. Porque logo no início do livro dos Espíritos ele diz: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que a gente faz para domar as nossas más inclinações, né? Então é quem está tentando, quem está na busca, numa busca consciente, numa busca sincera de se tornar uma pessoa melhor. Mas a gente só consegue isso, lembrando Jesus também, quando ele fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente conseguir ir entendendo cada vez mais Deus, entendendo Deus, aí a gente vai começar a enxergar assim: não é um peso servir ao meu próximo. É uma alegria, é quase que uma honra. Né? É uma honra, como Jesus se sentiu honrado de vir ajudar a gente. Aí você não tem mais preguiça, você não fica contando o tempo que estou ali, não fica reclamando porque está ajudando ninguém. Não, a gente já entendeu. E aí vai, né? uma série de... Aí chega um ponto, como chegou o Chico Xavier, como chegou Madre Teresa, como chegou Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Esses espíritos foram entendendo Deus. E aí, então, por mais que fossem criticados, por mais que fossem... Não, mas agora, e nós, para concluir, então é seguir. Quando a gente partilhar com os espíritos, qual é essa proposta? Eu quero aprender a amar a Deus e fazer o bem. É para isso que eu vou me relacionar com os espíritos. Para mais nada. Porque o restante pode nos levar à confusão.
Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e que a gente esteja sempre junto, né? Estudando. Nós agradecemos ao Célio pelo seu estudo, reforçando, né, algo que ele disse na fala dele sobre esse capítulo, né? Deixamos a sugestão aos irmãos que façam a leitura dele em casa, porque é um tema muito interessante. É sempre importante nós que estamos aqui buscando o estudo doutrinário, nos instruirmos, conhecermos os processos, os mecanismos, né, que envolvem a mediunidade, deixando também aberto, né, a sugestão para realizarmos os cursos da casa, onde esses temas podem ser destrinchados, né, e podemos também interagir, tirar as nossas dúvidas e cada vez mais irmos então nos aprimorando. Então, que Deus abençoe o nosso Célio e com certeza ele vai estar conosco aqui outras vezes. Agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que consta dos passes e do comentário do Evangelho, que será realizado pela nossa irmã Rita. O texto do Evangelho na noite de hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, é o item 25, que trata sobre a melancolia. É uma mensagem do Espírito François de Geneve, que foi ditada em Bordeaux. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo e, como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar. Seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se, no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação, eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Nesse instante, aqui na nossa casa, convidamos então os irmãos médiuns a se posicionarem, seguindo as orientações. E nós lembramos aos irmãos que o trabalho dos passes é realizado por médiuns que já foram previamente preparados. Portanto, nós que somos portadores de mediunidade, que temos uma sensibilidade um pouco mais exacerbada, procuremos manter o nosso coração sereno, não dando passividade, uma vez que esse trabalho não comporta outros tipos de manifestação. Nós que estamos em casa, acompanhando pela internet, também podemos usufruir deste momento, nos colocando em sintonia com os nossos benfeitores espirituais, ouvindo e refletindo a mensagem do Evangelho, acompanhando o comentário, buscando fazer nossas orações, rogar o envolvimento pelos nossos benfeitores, que nesse momento se encontram bem próximos a nós, nos socorrendo nas nossas necessidades, nos orientando, nos estimulando nas nossas lutas.
E que possamos também, nesse momento, lembrar de todos os nossos entes queridos, dos nossos familiares. Vamos orar também pela nossa sociedade, pela nossa nação. Vamos usufruir desse momento na conquista da nossa paz, da nossa serenidade, da nossa tranquilidade na condução das nossas lutas. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor Jesus, eis que é chegado, Senhor, o momento dos passes. Queremos pedir, Senhor, mais uma vez, que Tu continue nos sustentando, Senhor, os médiuns, que nesse momento atuarão em Seu nome, na transmissão das energias, em contato também com Seus benfeitores espirituais. Que possamos, Jesus querido, neste momento também, estar disponíveis a receber os fluidos, Senhor, que nos ajudarão na cura do nosso corpo e do nosso espírito. Que Deus possa nos envolver neste momento e que possamos, então, em Seu nome, considerar iniciado o nosso momento de paz. Que assim seja. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa nos abençoar e nos manter firmes no propósito do trabalho no bem. Que os médiuns que de muito bom grado aqui se encontram possam realizar esse trabalho dos passes na colaboração que é dada de cada um de nós médium aos espíritos que nos orientam. O tema de hoje do Evangelho, que nos fala da melancolia, nos leva a refletir com relação a esse estado melancólico que muitas das vezes nos encontramos. A melancolia, ela é um estado mórbido, caracterizado pelo estado mental e físico, que podem ser manifestações de vários problemas psíquicos. E hoje também ela é considerada como uma das fases da psicose maníaca depressiva. Mas a melancolia também ela pode ser vista como um distanciamento da realidade. Nesse distanciamento da realidade, nós sentimos muitas das vezes saudades de alguma coisa, saudade de alguém, saudade de algumas situações. Vamos lembrar que somos espíritos imortais e que essas saudades que muitas das vezes sentimos nesse processo melancólico aí que passamos algumas vezes, nos leva muitas das vezes a termos saudade da vida espiritual. E aí nos sentimos saudades de Deus, saudade do Pai mesmo, sabe? Deus Pai. E aí vamos buscar dentro da doutrina espírita o que é que a doutrina nos recomenda, o que é que a doutrina nos auxilia nesse momento dessa dificuldade que é esse estado melancólico. Saímos dessa realidade, né? E nesse sair da realidade, o que nós precisamos buscar para retornar à nossa realidade atual de espírito na carne? Precisamos aprender efetivamente a olhar para dentro de cada um de nós. Precisamos efetivamente aprender a nos rever. O que é que está me levando a sair da minha realidade? O que é que eu estou fazendo que me tira do real? Vamos aproveitar todo esse pentateuco que temos hoje na doutrina espírita, que nos leva a refletir, que nos leva a nos rever. Santo Agostinho, na questão 919, quando ele nos afirma que precisamos conhecer a si mesmo, e na 919A, que ele nos leva a entender que esse conhecimento de si mesmo passa pelo relacionarmos com o outro, nos ajuda a pensar
a voltar para o nosso prumo e sairmos efetivamente desse estado de melancolia, esse estado de tristeza que muitas das vezes nos paralisa e nos deixa, de uma certa forma, numa prisão no eu mesmo. Então, para que a gente possa efetivamente sair dessa prisão efetiva do eu, que a gente viva efetivamente melhor com o outro, que aprendamos a nos relacionar. A partir do momento que nós aprendemos a nos relacionar, nós aprendemos a nos respeitar. E com isso, nós vamos aprendendo efetivamente a desenvolver melhor o nosso íntimo moral. E é com isso que nós devemos aproveitar aos estudos, como também já foi falado aqui pelo Célio, a gente aproveitar tudo que uma casa espírita nos oferece para podermos buscar o nosso reequilíbrio mental e o nosso reequilíbrio espiritual, o nosso reequilíbrio moral. Não percamos mais tempo e aproveitemos bastante tudo o que a nossa casa espírita nos oferece. Temos muitas frentes de estudos nessa casa para que possamos efetivamente nos entender melhor e nos resolvermos com a gente mesmo. Que Jesus possa nos abençoar nessa semana, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita sabedoria, muito discernimento, muita perseverança no bem e no amor. Que Jesus nos leve em paz e com muito amor em nossos corações. Muito obrigada, Senhor, com a graça de Deus. Senhor Jesus, amigos benfeitores espirituais, estamos, Senhor, muito felizes e muito agradecidos por esta oportunidade que tivemos na noite de hoje, do estudo, da instrução, mas também de receber, Senhor, os fluidos benéficos do passe. Que possamos, Senhor, nesta noite, sair daqui levando as melhores vibrações, levando para os nossos lares, para os nossos entes queridos, nossos familiares, todo o envolvimento, Senhor, todas as bênçãos que recebemos na noite de hoje. Que tenhamos, Senhor, renovadas as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso otimismo, para não esmorecermos nas nossas lutas e cada vez mais trabalharmos, Senhor, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que dividem conosco a jornada. E assim, Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos amigos benfeitores espirituais, dirigentes de nossa casa, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, consideramos então como encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, um bom retorno.